essa proposta da FUVEST, eu acho que foi a proposta mais difícil, que é elaborada por mim, inédita, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Acho que faz 5 anos que eu não preparo uma proposta tão difícil. O tema foi esse daqui. O confronto do ser com o não ser na existência humana. Tinha Shakespeare, tinha Spinoza, tinha... O primeiro texto era de quem? Enfim. Deixa eu conversar um pouquinho sobre o que eu queria de vocês, tá? Ó, o confronto, o conflito do ser nosso, da nossa existência, da nossa vida com o não ser. A gente vive nesse eterno conflito porque mesmo a gente sendo, existindo, nós temos a consciência da finitude, de que vamos morrer, de que nossos parentes mais velhos, inclusive, estão mais próximos do final, como os nossos avós e bisavós. E na época da pandemia, a nossa leitura sobre a morte, a nossa ideia da morte estava muito mais próxima da gente, de vocês que são jovens, porque a pandemia não escolhia a idade. Então, assim, qualquer um poderia morrer se não usasse máscara. Então, a gente teve o contato. A gente está falando muito de morte esse ano, agora que eu estou me tocando. Testamento vital. Mano, agora que eu estou me tocando. Suicídio na última aula, penúltima, não foi? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Então, vamos lá. O confronto, o conflito do ser com o não ser é um dos caminhos que o sujeito, que o indivíduo, que a pessoa usa para lidar com a existência, para ela ser, para evitar o não ser, que é o apagamento dela do planeta, a morte. É o investimento da saúde. É a preocupação com a saúde, com aquilo que ela come, em pagar um plano de saúde, o esforço da gente com a nossa saúde, a nossa preocupação com a saúde. E o texto 1 tratava disso, falava até da fosfoetanolamina, um medicamento criado por um químico, né? Ele não era médico não, da USP, ou era de São Carlos, da UFSCar, não sei, mas ele inventou esse remédio, se chama fosfoetanolamina, prometendo a cura do câncer. E um monte de gente começou a comprar esse remédio, R$300 na época. Gente, isso foi feito por debaixo das asas da Anvisa. Isso foi feito na universidade. Isso não pode acontecer. Ninguém pode virar cientista maluco e vender seu remédio assim. Ah, estou vendendo remédio prometendo cura do câncer. Até porque o câncer, né, são tantos tipos de câncer. São tantos elementos do câncer, são tantos... Né, são várias etapas do câncer. É tão diferente o câncer de mama para o câncer de pâncreas, enfim. Mas ele prometeu a cura para qualquer tipo de câncer. E muita gente desesperada recorreu a esse remédio. Eu fico perguntando, tá, é um perigo isso para a ciência, a gente ficar fazendo remédio em casa e vender. Isso não pode. Tem que ter um respaldo médico, uma estrutura por trás, uma Anvisa por trás, um Conselho Federal de Medicina. Tem que ter tudo isso por trás, porque senão um monte de cientista maluco aí fazendo o que... Beleza, mas na hora do desespero, para eu ser, para evitar o não ser, que é a morte, que é o meu apagamento, eu acho que na hora do desespero eu ia comprar esse remédio. Tá tudo... Gente, eu tô com 6 meses de expectativa de vida. Daqui a pouco talvez eu não seja... Eu não faça mais parte desse planeta. Eu acho que na hora do desespero, R$300 eu ia comprar. Esse cara de Curitiba, enfim, vinha de Curitiba, vinha pelo correio, se comprava. Eu acho que não tem mais nada a perder. E havia muito depoimento no Google de pessoas que realmente... Tem uma senhorinha que falou lá que ela estava com 30 quilos sem comer. Já estava 2 semanas para morrer. Começou a se alimentar, começou a pedir para caminhar no parque. O remédio trouxe uma vida. Então, assim, outras pessoas já disseram que o remédio serviu para nada. Então, a gente se apoia em tudo na hora do desespero para a gente ser, para evitar a morte. Então, o texto 1 falava sobre a saúde. A nossa preocupação, o cuidado com a saúde, quando a gente recorre a procedimentos como esse da fosfoetanolamina, às vezes terapias duvidosas. E o texto 1 também falava não só dessa saúde física, como saúde mental. Por que você faz terapia? Porque você faz yoga, porque você faz acupuntura, porque você faz prática de relaxamento e meditação, para que você seja, para que nós sejamos, para que a nossa saúde mental afaste a gente, né, essa saúde, da não existência, da morte, que às vezes nem é nem a morte física, mas a depressão é uma espécie de morte. A letargia, a inércia, a falta de ação, a paralisia emocional decorrente de uma depressão, que você fica meio planta, nem planta, que planta faz fotossíntese, acho que pior que planta, mas você fica numa situação de não presença, de um alheiamento. Então, quando você se alheia, quando você se omite, quando você não está ali presente emocionalmente, não é só de corpo aparente, é uma espécie de morte em vida.
Então o texto 1 falava sobre... E o texto 2, que completava com Hamlet no final, que entrava a ideia do Spinoza, tratava também desse esforço da gente para sobreviver, que é o investimento na saúde física e mental, mas falava também da alegria, que é um outro componente, porque não adianta você estar vivo sendo triste, que tem um pouco a ver com depressão, mas vamos falar de tristeza, porque depressão é doença. Quando existe... Então, eu preciso estar alegre. Eu não vou falar felicidade, né? Porque para mim felicidade não existe, mas é outra discussão, é outro tema de redação, tá? Mas o Spinoza fala da alegria e da tristeza. Então, quando a gente investe numa festa, numa roupa nova, num encontro com amigos, numa reunião familiar, numa reunião de Natal com as... né? Enfim, quando a gente vivifica a vida, quando a gente dá... Quando a gente se encontra, quando a gente celebra, quando a gente propicia situações que vão nos trazer alegria, esse também é o investimento do ser para que ele seja, evitando o não ser. Porque a tristeza, a gente não está sendo. Um estado permanente de tristeza atesta, ilustra que você não está ali, que você não está aproveitando a vida. Se você não está aproveitando a vida, você não está vivendo, você não está sendo. Então existem esses dois movimentos na coletânea, se vocês prestaram atenção, que aí o texto do Hamlet corrobora o texto 2 e um pouco do texto 1 também, do ser ou não ser. Por quê? A questão da saúde, ou seja, o nosso esforço, né? E tem gente que desiste, como a gente já viu no tema do suicídio, tem gente que prefere até não ser. E até um pouco no tema tanto do suicídio quanto do testamento vital, né? Mas enfim, testamento vital não, seria no caso da eutanásia. Mas tem gente que não quer mais ser, e aí, né? Mas o tema falava sobre isso, sobre a saúde relacionada ao ser e a alegria relacionada ao ser. A tristeza é uma espécie de morte em vida, como a depressão ou como uma doença física. Então existe toda essa insistência. E a gente vive nesse confronto. A gente vive evitando essa morte. Seja a morte em vida, seja a morte literal mesmo, a morte no caixão. E esse confronto às vezes nos atormenta, nos perturba.